Colocando o abadá, né? Recording in progress. Então, espero que todos estejam preparados para o carnaval, né? Colocando o abadá aí, cada um. E hoje eu tenho o prazer enorme, né, de estar com os meus amigos pessoais aqui da Qualitor, né? Que a gente se conhece há décadas, projetos em Angola, projetos dentro até hoje aí da Viva Security, em vários clientes juntos, e sempre abordando a questão de central de serviços. E esta era uma pendência que eu tinha com vocês, né, da TI Exames, em função de alguns cursos que nós fizemos sobre ISO 20000, muitas abordagens sobre segurança da informação. Recentemente, nós falamos em continuidade de negócio, e sempre eu caracterizo para vocês que sem evidência, não existe compliance. Sem evidência, não existe governança. Então, isso é um cenário mínimo de estruturação de qualquer ação, incluindo, né, e não sendo restrito ao que o mercado chama de DPO as a Service, né? Gestão de risco. Gestão de risco sem evidência não tem processo, não tem contexto. E, apesar desse todo cenário corporativo, que muitos de vocês já estão dentro de um contexto de maturidade da empresa, onde ela se utiliza dessa visão de central de serviços, eu trouxe essa abordagem aqui para vocês, primeiro para resolver minha pendência, né? Minha dívida, e segundo, para mostrarmos um ambiente minimamente estruturado, um demo, né? Que o Christian vai apresentar para nós, onde nós começamos pela consolidação do que é um catálogo, né? Que a gente fala muito catálogo, 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 agora ele vai mostrar isso evidenciado em uma solução que tem vários componentes, e a partir daí para vocês materializarem tudo aquilo que nós estamos falando nesses últimos 2, 3 anos que nós estamos juntos nesta jornada, seja de gestão de risco, seja de governança, seja de continuidade de negócio, segurança da informação, e agora nós começamos muito forte que há o objeto de qualquer empresa, que é a governança de dados. Governança de dados, o data-driven é o foco, aliás, é o foco já faz muito tempo, mas parece que agora o cenário corporativo entendeu a importância, porque governança de dados está em tudo, né? Está dentro de privacidade, está dentro de segurança da informação, está dentro de gestão de risco. A qualidade do negócio e a qualidade de qualquer atividade que nós executamos no dia a dia, independentemente do foco nosso de atuação, jurídico, compliance, risco, tecnologia, segurança da informação, privacidade, tudo demanda de dados. Tudo demanda de que as informações estejam efetivamente consolidadas, íntegras. Os dados têm que estar com qualidade. E aí, nesse cenário que nós falamos bastante e continuamos insistindo no assunto, nós temos um contexto onde nós precisamos identificar como a empresa funciona. Como a empresa está estruturada no dia a dia, onde nós temos um ambiente multidisciplinar numa cadeia de atividades, processos e principalmente troca de informações, onde internamente as áreas se relacionam com requisições, com solicitações, com incidentes, nós vamos falar nisso, e a partir daí você entende o SIs da empresa, o que está acontecendo no dia a dia, para você direcionar esforços, para você gerar e identificar uma visão de riscos, para você direcionar esforços no que você está tratando. Por exemplo, governança de dados, mapeamento de dados, foco que foi definido na estruturação de gestão de incidentes de segurança, gestão de mudanças, que arrebenta qualquer governança implementada,
e o privacy by design, né? A privacidade desde a concepção, ainda o que a gente tem se deparado no mercado, pouco se entendeu do que efetivamente é isso. Então, nós vamos montar uma estrutura na qual nós vamos apresentar uma estrutura, né, pessoal, um ambiente demo, que a Qualitor disponibilizou para nós, para vocês entenderem, né, o que é catálogo, quais os tipos de solicitações existentes numa cadeia muito voltada a serviços, não só serviço de TI, tá bom? Já falei demais. Christian, seja bem-vindo. Muito obrigado pela disponibilidade e pela não só disponibilidade física de você estar aqui conosco, mas também de estruturar, né, disponibilizar esse ambiente demo para nós. E aqui, pessoal, quem se interessar, primeiro ponto importante, nós não estamos aqui para vender ferramenta. Tá bom? Deixar claro isso. Nós estamos aqui para mostrar um ambiente operacional e a Qualitor, que é lógico, o negócio dela é esse, se disponibilizou em mostrar uma estrutura na qual ela vem tratando no mercado e um demo está aqui. Agora, eu sei que parte de vocês ficarão interessados em querer uma apresentação, cara, é tranquilo, tá? Tem duas formas de vocês fazerem isso. Se vocês quiserem entrar em contato com a Qualitor direto, usa a tag evento TI Exames. Para o pessoal, hora que se deparar com o e-mail que vocês mandarem, querer ver a solução, está lá identificado de onde veio. Evento TI Exames. Ou vocês têm meu WhatsApp, né? Pode me mandar aí dar um ping que eu respondo assim que possível, tá bom? Então, Christian, tá contigo, senão eu não paro de falar, cara. Brincadeira, né? Muito obrigado pelo convite, meu amigo Mônaco, de tantos anos aí, parceiro da Qualitor. É um prazer aí participar dessa live aí junto com a TI Exames também. Faço muitos cursos lá também, muitos anos. E é bacana aí tentar passar aí pagar essa dívida contigo, né? Obrigado. Te ajudar a pagar a dívida com os alunos aí. E a ideia é essa mesmo, é vender ferramenta, enfim, né? Eu estou na Qualitor há 22 anos apenas, então é uma longa data aí, Fundador. e eu venho acompanhando desde que o software, né, iniciou, né, a fabricação do software na Qualitor. Então eu peguei todo o processo não só de evolução do produto, mas eu participei também de muitas implantações nas empresas a nível Brasil aí e a nível Mercosul. Então, tenho aí um carinho especial por entrega de serviços, ITSM, ESM, processos, central de serviços, Service Desk, Help Desk, governança, né? Então, toda essa parte ITIL, né? Gestão de mudança, problema, gestão de CMDB. Então, a ideia aqui, como o Mônaco falou, né? Para pagar essa dívida é mostrar esse ambiente demo. Eu quero fazer um storytelling com vocês, assim que eu começar a compartilhar, mostrar um catálogo de serviço, né? Como que hoje a gente estrutura ele na empresa e fazer esse bate-bola. Então, fiquem à vontade aí, eu vou compartilhar minha tela, Mônaco, e daí tu vai também, né, pontuando algumas coisas, caso tu queira parar, né, falar, comentar sobre algum Claro, assunto, puxando um gancho das tuas aulas, para ficar claro. rico todo esse conteúdo, né? Eu acho que é boa essa interatividade, fazer uma live mais clean, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Já está ok? Tá ok. Perfeito. Pessoal, essa aqui é a tela, né, do Qualitor, tá? É um software de gestão de atendimento. A gente tem uma certificação internacional pela Pink Verify em 5 módulos ITIL. Todo ele é em web, tá? E eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma primeira tela de apresentação onde tu entra e já tem uma possibilidade de interagir com alguns alertas do NOC ou do SOC ou da governança para os colaboradores. Então, é um portal onde os colaboradores vão entrar e vão poder fazer as suas requisições e interagir não só com a governança, mas com todas as outras áreas de operações de uma empresa, que a gente fala muito em SM ou Centro de Serviços Compartilhado.
Então, aqui em cima, a gente já tem uma tela de avisos, onde eu posso mostrar alguns vídeos embedados para não só passar algum conhecimento, mais um treinamento, alguma informação para os meus colaboradores. Ou também colocar uma mensagem, né, para evitar que se abra uma requisição, né, que, por exemplo, o RP estará disponível hoje das 18 às 22 horas. Então, aqui eu já começo fazendo uma comunicação, né, junto com meus colaboradores. Eu vou fazer um login. Detalhe, tá? Toda plataforma que vocês falam, assim, né, seja qualquer software, né, vai ter um catálogo. O nosso, tá? Ele é no code, é low code. Tu pode configurar a tela de catálogo para entrar diretamente com o catálogo. Aqui eu estou entrando diretamente nas minhas requisições. Aqui do lado esquerdo, né, eu vou mostrar o menu aqui para vocês. Então, eu tenho serviços, onde eu vou mostrar primeiramente como que é um catálogo de serviços, tá? Como é que estamos colocando hoje, além de outras funcionalidades aqui que eu vou mostrando ao longo da apresentação, tá? Então, primeira coisa de um catálogo que se coloca hoje no mercado, tem duas possibilidades. Ou tu exibe o menu de serviço por completo, ou tu começa com uma pesquisa inteligente. Tudo vai depender do tamanho do catálogo de serviços que vai ser disponibilizado para os colaboradores. Então, todo o catálogo é permissionado, aí começa já uma divisão, né? Falando em governança, um gerente ele vai ter uma permissão de um catálogo de serviço para a gerência, né? Exemplo, compra de notebook, pode ser que apareça só para a gerência. Demissão, recrutamento e seleção, tudo isso aparece só para gerente, e o colaborador ele vai ter talvez um catálogo mais enxuto. Então, por exemplo, aqui, se eu pesquisar, quero recrutar, e dar um pesquisar aqui, ele vai vir todo o serviço relacionado a recrutamento e seleção. Ó. Ele faz uma pesquisa inteligente, através de sinônimos, stop words e radicais, e traz os serviços que eu tenho no meu catálogo. Tá? Então, começa por aqui. Tá? Antes de eu entrar, eu poderia muito bem clicar aqui e fazer uma requisição, mas quero voltar para vocês e mostrar como que seria o catálogo de serviço por inteiro. Tá? Este é um catálogo de serviço de um CSC, ou SM, como vocês queiram chamar. Tá? Então, aqui é tudo permissionado. Eu tenho uma área de tecnologia da informação, que tem todos os serviços relacionados da área. Então, quando a gente coloca um catálogo de serviços voltado ao cliente, eu posso ter um catálogo técnico especificamente para os atendentes de TI, que não vão aparecer para os colaboradores. Tá? Tem um catálogo de recursos humanos, onde aparecem todos os serviços de RH e de departamento pessoal, DP, comercial, marketing, financeiro, logística e por aí vai, tá? Jurídico, suprimentos. Pensem assim, tudo que é a área da empresa que pensa em fazer gestão de atendimento, vou falar que ele transformar o caos em heroísmo, né? Tudo aquilo que tem, recebo um e-mail, pega o financeiro, recebo um e-mail de preciso de uma solicitação de despesa, um boleto, eu preciso pagar um fornecedor, tudo por e-mail. Chega um momento que o crescimento da empresa é tão grande que não consegue gerenciar tudo isso. É uma pessoa entrando na porta, é um e-mail que entra, é um chat, é um WhatsApp, tudo isso fica muito pulverizado e fragmentado dentro de uma governança. E o Qualytro ou qualquer outro sistema de gestão de atendimento tem o propósito de fazer isso, tá? De pegar e organizar todos os atendimentos, desde o início da abertura até o seu encerramento. Então, todo controle ponta a ponta. Aqui, ó, mais para baixo, eu tenho as outras áreas. Então, pense em todas as áreas de uma empresa. Aqui eu tenho um catálogo também de gestão de privacidade e segurança, de PO, né? Depois eu mostro para vocês. E iniciando, assim, a abertura de um chamado, né? Falando de governança. Quando eu apresento um catálogo, tá? No Qualytro, a gente tem algumas informações que podem ser apresentadas na primeira página, tá? Por exemplo, as informações adicionais de um serviço. Quando fala em catálogo de serviço, eu tenho que ter uma ficha do serviço lá no mapeamento. Então, eu tenho sobre o serviço, eu tenho o acordo de serviço, a disponibilidade e as instruções de como utilizar esse serviço. Tá? Então, sempre pense assim, um serviço ele tem que ter uma informação do serviço
para mim orientar os colaboradores e também fazer a governança em cima disso. Todo serviço tem que ter um dono, tá? Lembre-se sempre disso. Até para poder fazer todas as melhorias, né, alterar alguma coisa relacionada ao serviço, fazer a gestão, custo, aprovações e etc. Principalmente quando é relacionado à mudança. Bom, então falei um pouco do catálogo permissionado, vou abrir uma requisição. Aqui eu estou abrindo uma requisição para uma área de recrutamento e seleção. Tem o formulário, também tem que ser mapeado, muito importante. Por que mapeado, né? Quando o Mônaco falou em organização dos dados, as informações e pensando em LGPD, tudo isso é muito importante na atualidade, né? Por quê? Porque conforme for o formulário que eu colocar aqui, as informações que eu coletar, elas vão ter que ser organizadas, confidencializadas, de acordo com o campo, permissionadas, e todo esse processo tem que ser não só pela governança, né, gerenciado pela governança, mas também passível de auditoria futura, tá? Então, aqui tem os campos que tu coloca, vai preencher, tá? Não vou preencher todos, porque é um formulário extenso, mas pense assim, pela extensão dele, eu coloco todas as informações para o meu requisitante preencher. E assim, o atendente ele recebe tudo pronto. Ele evita dele ter que ligar para um solicitante para perguntar: vem cá, a vaga é confidencial? Sim ou não? Né? O modelo de contrato é CLT ou é PJ? Né? O nome do substituto, e aí por aí vai. Todas essas informações que são importantes para uma abertura, eu consigo inclusive dizer que são obrigatórias. Algumas não, e algumas sim, tá? Então é um formulário aí simples aí de lidar, tá? Que mais aqui que é interessante de mostrar para vocês? Um catálogo, aqui eu mostrei como se fosse a abertura de um chamado. Não necessariamente precisa abrir um chamado para cair numa equipe e ser atendido por um atendente, uma pessoa, né? Ele pode também abrir bots, ele pode abrir uma página que busque de um RP ou do sistema lá de folha de pagamento ou um software legado. O importante é ele trazer a informação, né, ou solucionar o atendente no próprio catálogo, né, e evitar que se abra um atendimento para ter um atendimento humano. Cada vez mais está tendo isso, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo aqui, por exemplo, quero saber sobre LGPD. Christian, aqui é um cenário legal que a gente pode abordar, né? Que é o seguinte, por favor, você pode voltar à telinha anterior lá, do catálogo? Pessoal, o que a gente comenta, né, nos treinamentos aí, nos cursos, né, que a gente interage, é que nós sempre falamos que não dá para fazer tudo em todas as áreas. Então, vocês percebam que essa estrutura do catálogo, você pode ter uma visão do que são solicitações ou processos críticos em cada uma dessas áreas ou dessa estrutura de catálogo que está aparecendo. Para você até mesmo definir prioridade de atendimento, porque a estrutura do catálogo que está aqui, nessa visão de central de serviço, o objetivo principal é cada serviço que está estruturado na tela é um conjunto de coisas que estão previamente definidas entre as áreas. Ninguém solicita alguma coisa que não está previamente definida no catálogo. Então, são regras corporativas. E aí, nesse sentido, você define o tipo de serviço que cada área ou cada visão apresentada no catálogo está disponível. Fora daquilo, não tem o que fazer, tem que negociar de uma outra forma. Primeiro ponto. Segundo ponto, estando estruturado, todo mundo sabe o que aquela área pode demandar e aquela área pode ser solicitado para executar alguma coisa. Tudo que é solicitado é que formalizado, registrado. Então, todos os cursos que a gente fala, né, que a gente mostra, sempre tem aquele contexto lá de identificação da oportunidade, criar um business case, aí você implementa e, paralelo à implementação, você também implementa todos os KPIs e os motivos de monitoração.
os motivos de auditoria. Então, cada contexto apresentado aqui pelo Christian, você pode ter, inclusive, custo, o valor desse atendimento. Então, você tem um cenário que está estruturado. Não tem aquele contexto de troca de e-mail, assim, né? Eu achava que você faria isso. Eu achava que era uma atribuição sua. Não. Você estrutura nesse catálogo para tudo, pessoal. Tudo, 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 tudo. E a partir daqui, quem faz gestão de risco, quem faz gestão de compliance, quem faz gestão de segurança da informação, quem faz gestão de privacidade, tem um local para ter uma visão do que está acontecendo na empresa. Era isso, Christian, inicialmente. Perfeito. Vamos lá. É. Desculpa te interromper aí. Não, bem colocado, tá? Não entrei muito nesse detalhe, mas foi bem colocado que um chamado, né, uma requisição, ela tem todas essas regras, ela segue um processo, ela vai cair numa equipe, né, pré-definida que vai ter um responsável por aquela requisição. Então tem um SLA, as informações obrigatórias, ele tem todas as informações, como eu falei, a ficha do serviço. Então ele é totalmente planejado antes, por isso que tem, né, gestão do catálogo de serviços. Depois vou mostrar o funil para vocês mais adiante como é que ele funciona, tá? Mas aqui eu queria pesquisar aqui LGPD, tá? A gente vai abrir um chamado logo em seguida, mas não necessariamente eu preciso abrir um chamado, tá? Nesse caso aqui, eu estou abrindo uma requisição e a minha governança definiu que eu vou colocar um bot, tá? Então, ao invés de colocar um atendente, ele colocou um chatbot para conversar sobre dúvidas de LGPD. Então, pense assim, aqui eu não estou usando humano, está configurado, quero saber mais, aqui eu vou navegar aqui nas dúvidas, enfim, né? Ele vai dizer vídeo explicativo, texto com dicas, e aí eu vou navegando e esse bot ele vai respondendo tudo aquilo que tem lá definido no diálogo, né, desse bot. Posso continuar e assim com outros bots, né, outros serviços podem fazer a mesma coisa, tá? Bom, aqui então mostrei que pode ir para um bot. Também deixa eu pesquisar aqui. Eu quero saber sobre as minhas despesas, né? O que eu vou ter, ó? Despesas de reembolso. Eu poderia ter um também aqui, apontando para fazer uma abertura de chamado e cair diretamente no RH, tá? Também é uma possibilidade. Agora eu vou abrir um chamado de incidente, tá? Estou pesquisando incidente. Ele pode ser um serviço, tá? Assim como apareceu aqui vários tipos de erros e falhas, como eu poderia simplesmente ter uma tela aqui para abrir um novo incidente, tá? Vai de acordo com aquilo que está formatado na central de serviço. Se é uma central que recebe os atendimentos e classifica, é um método de fazer atendimento, tá? E receber e fazer toda a triagem. Ou o próprio sistema, ele já abre, cai na equipe direto de acordo com aquilo que eu defini. Aqui é um formulário que ele é estruturado, vocês podem colocar a estrutura de acordo com os campos que eu vou marcando. Ó. Então, aqui ele está abrindo e fechando campos de acordo com o que eu marco. E aqui tem as descrições. Eu vou abrir um incidente, tá? Vou dizer que o CPD está muito quente. Tá? Então, aqui é um incidente de governança, tá? Estou abrindo. Posso escolher um item de configuração que esteja configurado, ou poderia só colocar isso aqui. Nesse formulário, eu quero colocar justamente para mostrar para vocês que eu quero falar sobre um IC chamado ar-condicionado do CPD. Poderia pesquisar também esse IC, tá? Então, ele vai ter uma lista de itens de configuração, geralmente do data center, e vou processar. Poderia colocar anexos aqui, alguns vídeos, enfim, tá? Só para um adendo aí, Cristiano, é que IC, para quem não está familiarizado, é qualquer tipo de componente de um serviço que nós podemos bater num ativo. Um ativo de TI. É um ativo de TI, um ativo, até mesmo um ativo analógico, se você quiser, tem algumas formas da gente incluir, como um contrato, um procedimento, whatever, tá? Isso. Então, é um ativo. Pensa que é um ativo. Tá? Até um recurso humano é um ativo, tá? Um ativo. Isso aí. Boa.
tá? Então, qualquer coisa, instrução, pode botar procedimento, base de conhecimento, um mouse, se quiser, tudo que é aquilo que, principalmente, que é crítico, que tu queira fazer a gestão do CMDB, né, é importante, tá? Que é o banco de dados de configuração de uma empresa, tá? Então, aqui tem o IC, o incidente aberto, gerado com sucesso. Muito importante, assim, ó, o solicitante ele pode acompanhar a sua requisição de ponta a ponta, tá? Assim como vocês estão vendo essa tela. Tudo que eu abrir, ele vai ter uma classificação de categorização, tipo, a localidade, que é a pessoa, a prioridade. Tudo isso aqui, de acordo com essas informações, o sistema ele direciona. Ele poderia direcionar, por exemplo, de acordo com a localidade, lá para a pessoa que está atendendo no sul do país, tá? E aí o chamado ele vai de acordo com essa localidade ou de acordo com a prioridade, tá? E aí eu tenho um atendimento, é muito importante dar essa liberdade, né, do colaborador conversar com os atendentes e com a própria requisição, saber onde que ela está. Então, preciso de atendimento urgente. Deixa eu voltar aqui. Derrubou minha sessão, só um pouquinho. Preciso de atendimento urgente. Quando eu registro, o atendente ele vai receber um token e vai ficar no histórico, tá? Preciso de atendimento urgente e eu começo a fazer essa comunicação tudo pela plataforma, tá? Evitando que eu tenha que ligar para uma central e alocar um atendente para que ele me dê um retorno sobre esse chamado. E aqui eu tenho também a relação com os anexos, eu tenho a relação com os outros módulos de ITSM, né? Então, mudança, problema, a base de conhecimento, que é a gestão de conhecimento da empresa. Se tiver algum documento relacionado, eu posso ver aqui dentro, né, acompanhar. Solicitantes adicionais. Quando eu abro uma requisição, né, dá um exemplo, vou entrar em férias e eu tenho 10 requisições abertas no meu nome que são importantes para a minha área. Eu posso colocar muito bem o Mônaco para ele acompanhar todas as requisições nesse período. Então, eu compartilho essa responsabilidade. Assim como outras ações que eu posso imprimir com um modelo de requisição, fazer uma ficha de serviço. Então, eu crio modelos em HTML, escolho aqui como se fosse uma ordem de serviço de manutenção, ou RH, tá? E incluo um solicitante adicional. Bom, a requisição está aberta, 5576. O que o colaborador consegue acompanhar quando a gente fala em processos, né, e auditoria, e guardar tudo dentro do sistema? Eu tenho uma análise de instância do processo, tá? O que é isso? Eu crio um processo onde vai seguir de ponta a ponta, ele pode começar na TI, passar por RH, vai para compras, vai para o financeiro, volta para mim entregar um equipamento. Então, ele pode transitar por todas as áreas afins e ele controla de ponta a ponta a etapa que está, a data de entrada, o SLA que foi acordado, né, para cada etapa, que a gente chama de SLO, né, também, tempo na etapa, o tempo desde o início e as permissões. Aqui eu consigo ver quem que tem permissão nessa etapa para me poder apoiar. E muito bacana é que eu tenho a visualização gráfica desse processo, tá? O que eu quero dizer com isso? Que eu consigo acompanhar por onde que ele passou, ele dá um cheque, está na CMI corporativo, depois ele vai ainda para a telecom, vai gerar um chamado para outras áreas e encerrado. Isso aqui é o motor de processos, tá, do Qualitor que faz. Ele que é responsável por tomar decisões baseadas em informações, avançar chamados através de tempos, através de informações que eu colocar no chamado. Se eu colocar 3 orçamentos, né, até R$ 1.000, ele passa aprovado, R$ 2.000 ele passa para o aprovador Christian, e acima de R$ 3.000 ele vai para o Mônaco. Tá? Então, eu consigo fazer todas as configurações dentro de um processo e acompanhar ele de ponta a ponta. Aqui, quando atrasar, vai ficar em vermelho. Tá? Consigo ver o histórico do chamado por aqui e acompanhar ele, inclusive favoritando aqui, para que ele fique aqui do meu lado esquerdo como os favoritos. Tá? Então, aqui eu mostrei um pouco do catálogo, né, como se abre uma requisição, permissionamento, como que eu visualizo as minhas solicitações. Aqui, todas que estão em aberto, eu consigo acompanhar com seus tempos, etc., qual etapa que ela está, de uma forma mais simples. Tá?
Eu tenho uma tela de pendências. Como um requisitante, eu também participo dos processos. Então, aqui eu tenho as minhas pendências de atendimento. Então, aqui eu posso reabrir o chamado, posso confirmar esse encerramento, tá? Esse aqui também eu posso confirmar encerramento. Esse aqui é um chamado de compras, né? Que eu posso confirmar, eu posso analisar a instância do processo. Ó, por onde ele passou, está bem mais completo. Ô, Christian, tá dando uma picotada na sua fala. Eu não sei Né? se é todo mundo que está identificando isso, mas eu estou ouvindo de vez em quando umas falhas na sua fala, hein? Deixa eu parar esse vídeo aqui, então. E agora, melhorou? Tá me ouvindo? Mônaco? Tá ruim, tá ruim. Pelo menos para mim tá ruim, né? Eu não sei se para todo mundo tá. Para todos? Tem como checar aí, ô, Mônaco? Porque tá meio ruim mesmo. Acho que deu uma caída aí com ele aí, pessoal. E agora, tá me ouvindo? Ó, aqui tá ok, Inclusive a tela normal. aqui tá um pouco escura também, a sua. Ó, o pessoal tá dizendo que tá ok, ó. Normal, normal. Suziane. Tudo bem pro André também, ó. Douglas. Eu Raposo. acho que é o meu aqui. Hilton, acho que é tua aí, hein, mano? Acho que é o meu lado aqui que tá ruim, então. Podemos continuar? Quer olhar a tua conexão, como é que tá aí? Mônaco? É, Ó, o Jorge, o tá Daniel também, ó, muito ruim, 10h30. cara, Tá tudo aqui. normal, acho que é contigo, mano. Agora começou a picotear tu pra mim. É, pode ser o meu, inclusive. Agora melhorou a tua voz. Fala aí um pouquinho. Pode continuar aí, cara. Acho que é problema do meu lado aqui. Continua aí, Cristian. Ó, o Ricardo, ó. O Mônaco está com problemas, não o Christ. Então tá, vou continuando, vai dar uma olhada aí enquanto eu toco aqui, tá? Então, pessoal, aqui eu olho minhas pendências, né? Eu tenho algumas coisas relacionadas, como mostrei, compras, incidente, e também as outras áreas de governança. Aqui, por exemplo, eu tenho algumas pendências relacionadas a mudanças, tá? Que eu me envolvo. Então, aqui, por exemplo, estão fazendo limpeza na área de log e estão aguardando a minha autorização, tá? Eu posso visualizar a mudança, uma mudança, uma change, que vai acontecer no ambiente que eu estou participando. Consigo visualizar que está aguardando autorização, o impacto, né, que vai dar essa mudança, se eu aprovar ela. Eu sei que tem impacto em várias aplicações e serviços de negócio, tá? Então, eu sei que eu vou parar o RH, por exemplo, vou parar o jurídico e assim por diante, tá? Eu tenho até, inclusive, as áreas afetadas que estão sendo impactadas. Aqui está o CSC e o Helpdesk solicitantes. Por quê? Porque é uma mudança que é bem crítica, tá? Então, eu consigo ver a verificação, histórico de ponta a ponta. Então, notem que eu consigo acompanhar todos os meus incidentes, todas as minhas requisições, as mudanças, problemas envolvidos, etc. Tá? Então, aqui eu participo. Detalhe, tá? Tudo isso que vocês estão vendo aqui na plataforma que está em web, eu consigo fazer também por mobile, iOS e Android, tá? Então, vai ter na palma da mão lá para fazer as aprovações, para acompanhar teus chamados, inclusive para abrir com o mesmo catálogo de serviços. Não menos importante no catálogo, também tem a gestão do conhecimento, que faz parte da governança também, né? Então, eu posso conceder uma biblioteca de documentos, artigos, manuais, e eu posso separar, inclusive, por áreas. Todas são permissionadas também, eu não vou liberar documentos que não tenham que ser liberados, que sejam confidenciais, mas dicas, modelos, apresentação, formulários, como criar uma assinatura de e-mail, por exemplo, tudo isso
evita que seja registrado um atendimento e seja utilizado um recurso humano. Tá? Cada vez mais temos que pensar que a inteligência artificial está aí batendo na porta já, está nos consumindo e não tem como fugir dela. Então, daqui para frente, tudo provavelmente vai ser disponibilizado em base de conhecimento para uma IA ir lá e responder. Tá? Por enquanto, aqui eu estou mostrando, então, um documento que pode ser consultado também por uma inteligência artificial. E eu posso participar disso, se o documento é útil ou não, e isso vai também para uma governança para saber quais documentos estão sendo mais utilizados para autossolução no meu portal. Aqui eu tenho as mudanças, como eu mostrei para vocês, que eu estou participando. Não menos importante, uma requisição que ela está sendo encerrada, ela tem uma pesquisa de satisfação. Então, vem para o meu portal também para mim receber uma pesquisa, pode ser por e-mail também. Essa pesquisa eu consigo configurar ela, estrelas, carinhas, barras, tudo isso, tá? Consigo fazer e só enviar, tá? Daí ela é salva e vai sair das minhas requisições, tá? Uma coisa importante, a Qualitor tá disponibilizando também no portal, vai ser como se fosse uma pesquisa aqui, como se fosse um bot também, tá? Uma integração com o chat GPT. Então, a gente vai diretamente apontar para uma base de dados, né? Um metadados interno, aqui nesse caso também de recursos humanos. Pensem assim, ó, vou resumir para vocês para não estender. Pega um PDF de 100 páginas das políticas da empresa, ou um PDF de manuais de equipamentos, ou um PDF de instrução, ou um CSV com uma tabela de valores e horários e serviços, e coloca nesse metadados. Bem assim do jeito que eu estou falando. Pegou o arquivo, apontou o bot, começa a fazer pergunta usando a inteligência artificial. Então, nesse caso aqui, né, eu vou perguntar para o robô, né, fazer uma pergunta eu posso brigar com os colegas dentro da empresa? Ele vai usar a inteligência artificial, vai lá buscar nesse PDF e vai me responder, ó, só que é os individual, time de gestão de pessoas, estou aqui para ajudar, blá, blá. E ele vai trazer uma resposta diretamente baseada na inteligência artificial, tá? Código de conduta. Aí que eu peguei e apontei para o bot errado. Deixa eu pegar o bot correto aqui. Esse aqui é o bot. Ele vai se apresentar, então eu posso brigar dentro da empresa. Ele vai direto no meu PDF e vai responder, tá, pessoal? Tá, ele está apontando para o bot errado, tá? Aqui ele vai e traz uma informação sobre a política, vai dentro direto, tá? Eu perdi minha conexão com o OpenAI aqui. Deixa eu voltar aqui, então. Bom, aqui então eu mostrei para vocês, tá? Toda a parte de catálogo de serviço. Vou mostrar para vocês agora como seria a operação, né? Desses atendimentos dentro de uma plataforma de ITSM, de SM, etc. Aqui eu estou logando, tem as informações do portal.
Aqui é um portal de atendimento daqueles operadores, seja de TI, RH, jurídico, é a pessoa que vai fazer o atendimento dos chamados, das demandas, das requisições, dos incidentes, como vocês queiram, tá? Então, ele faz toda a gestão, é um portal onde eu tenho meus gráficos, meus atendimentos e tenho todos os blocos e cards que eu vou me envolver numa governança, tá? Então, tem indicadores, eu posso me envolver com gestão de problema, requisições, as minhas demandas, minhas equipes, sumário de problemas aqui. Então, eu posso ir criando um card de acordo com aquilo que eu vou participar. Eu escolho aqui, ó, tá? Uma forma simples, tá? Então, aqui eu tenho minhas demandas, vou entrar nas minhas demandas para fazer atendimento. Tá? É uma pesquisa normal, como se fosse uma caixa de entrada, onde vai ter todos os meus atendimentos aqui. Tá? Posso também fazer uma pesquisa de uma forma mais simples, né? Por exemplo, hoje, o que foi aberto hoje? Ó? Tá? Aí eu vou ter aquele chamado, ó, CPD está muito quente, né? O tipo do IC, e aqui eu tenho algumas informações, os anexos, eu tenho que esse sinal que colocaram alguma coisa no meu atendimento, o requisitante registrou, o SLA que está dentro do prazo, eu consigo ver a parte gráfica também, como eu mostrei para vocês, né? Do processo onde que ele está para mim fazer o atendimento, e consigo, não menos importante, né, abrir toda a requisição. Aqui começa toda a parte de gestão, tá? Então, eu vou fazer o atendimento, eu tenho uma plataforma, né, toda a tela do chamado. Aqui do lado eu tenho uma tela de Canvas, então aqui eu tenho tudo que é o IC que eu abri, o cliente, o contato, todas as informações. Eu consigo visualizar o impacto, a topologia do item de configurações, a relação com outros serviços de negócio. Aqui, análise de impacto, se eu, como atendente de uma central de serviços, eu consigo ver o que está impactando esse IC, está tudo relacionado de acordo com a topologia. Então, aqui eu paro vários serviços de negócio, televendas, entrega expressa, vendas, planejamento. Por quê? Porque eu estou falando de um IC que é o ar-condicionado do data center, do CPD. Se eu mexer, vai parar tudo. Tá? Consigo ver as relações também com os últimos atendimentos desse cliente. Tá? Eu posso listar os registros em aberto, tanto de incidente, requisições, quanto problemas. Por que isso? Para mim ter o controle total de que veio desse cliente e o contato. E poder fazer um atendimento de vários chamados ao mesmo tempo, né? E evitar problemas de comunicação. Aqui os atendimentos que eu consigo ver o histórico, registrar, né? O trabalho que eu estou fazendo, não menos importante também, né? Eu posso registrar aqui o período. Então, por exemplo, 41 minutos, né? 41 minutos, posso colocar, estou avaliando o problema. E eu registro com um tipo de requisição, de acompanhamento, para poder depois extrair relatórios do esforço que eu estou tendo. Então, aqui vai para o meu atendimento. Então, eu já consumi 41 minutos, né? Eu consigo gerenciar esse tempo. Aqui, demais, né? O impacto que está tendo, os serviços que foram relacionados, né? O serviço requisitado. Então, o serviço aqui, entidade corporativa, eu posso dar um valor para ele, ele pode vir automático, até como o Mônico mostrou lá. Tem alguns serviços que tem, mas eu poderia muito bem colocar aqui um valor para esse serviço. Tá? Por que isso? Todo serviço que uma área presta, ela tem um custo de atendimento. Software, tem tudo, né, para manter essa operação. Então, nada mais justo de cobrar o serviço, né, das áreas, dos centros de custos, para poder fazer o rateio dessa prestação de serviço. Seja de um CSC, que tem 200, 300, 400 atendentes, né, ou um helpdesk que tenha 10 atendentes. Tá? É importante ter esse controle. E aqui as relações, até a parte de encerramento. Quando eu encerro um incidente, eu posso dizer também a causa, a raiz, o fato e a causação. Né? Eu posso dizer que foi problema de hardware, defeito de fabricação, etc. Isso no encerramento. E aqui do lado uma tela de Canvas, tá? Onde eu posso ver os anexos. Muito bacana, eu consigo visualizar os documentos, artigos relacionados a essa categoria, os problemas encontrados, né? Sabe aquele erro conhecido quando eu abro um incidente
eu posso registrar uma base de conhecimento. Então, aqui eu já tenho algo sobre o ar tá quente no CPD, então já tem um erro conhecido, o que que eu tenho que fazer, né? Ó, aqui, ó, a descrição da solução, ó, desligar o ar 1 e ligar o ar 2, tá? Que é o paliativo, eu não tenho ainda definitivo. Então o erro ainda tá, o problema ainda tá ativo, né? Ele gerou um erro conhecido, mas ele está em andamento. E esse aqui é um documento vivo, tá? Que ele fica sendo alimentado pela gestão de problemas. Tá? Parte de base de conhecimento, eu dentro de um atendimento posso criar um artigo, né? Então eu poderia criar um artigo aqui, ele tem um editor próprio e salvar, colocar aqui teste, e ele já vai ficar disponível para os meus colegas utilizarem esse artigo na base de conhecimento. Posso até participar aqui, votando, enfim. O que eu ganho com isso? Imagina 300 atendentes, né? Se eu pego uma solução, se eu tenho uma solução e eu posso registrar ela, por que não, né? E aí eu evito que esses outros atendentes passem pela mesma situação e tenham que procurar a solução, perder o tempo que eu perdi. Também pode fazer um atendimento, né, por WhatsApp aqui por dentro do chamado, né? Se essa pessoa muito importante, ela tem que conceder permissão, né, para poder conversar com o atendente, por causa da LGPD, então ela concede, né, vai lá e ela aprova que quer conversar, né, enviado um formulário, e depois disso, tu pode, por WhatsApp, fazer o atendimento, né, e coletar evidências, né, fazer a pergunta que tenha que fazer para esse solicitante. Se ele não responder na hora, depois vem aqui o 1, né, e toca um sonzinho aqui para que eu possa voltar no atendimento, tá? Então aqui o que eu estou mostrando? Eu mostrei que veio um incidente lá do catálogo de serviço, né? Eu estou fazendo o atendimento na minha área, o requisitante está tendo todas as informações lá, e aqui eu linko com todos os outros módulos de ITSM. Tá? Então eu posso muito bem vir aqui e gerar um problema, gerar despesa, gerar mudança imediata, tá? Tudo por dentro de um chamado. Um exemplo de uma mudança que eu possa abrir aqui. Tá? Eu posso pegar e dizer muito bem assim, ó, qual é a mudança que eu estou fazendo? Poderia, se eu tenho poder para fazer, poderia ser até isso mesmo de infraestrutura, eu vou lá e eu mesmo liguei o AR 2. Tá? Situação concluída com sucesso. O que eu quero dizer com isso? Tá? Eu tenho poder para fazer, mas também tenho a obrigação de registrar uma mudança imediata, que não passa por aprovações, tá? Mas por que essa obrigação? Para ir lá para a governança e ela tem informação que o ambiente foi modificado, tá? Que é muito importante. O ambiente foi modificado e eu consigo ver o escopo, ó, aqui ela está um incidente de onde que veio, ela está encerrada, né, a categoria, e eu consigo trabalhar essa informação dentro da governança. Tá? A gente fala em evidências, né? Nada pode ser mudado sem ter uma evidência, uma aprovação, um formulário, né, plano de rollback, etc. Posso gerar um problema por dentro desse atendimento, como eu fiz né, nos anteriores. Aqui, ó, um problema de ponta a ponta, ar quente no CPD. Cliente, aqui sempre tem que ter um cliente, um contato, né, de onde que veio, a categoria, o gestor, né, tudo eu configuro para que eu possa depois rastrear, fazer auditoria e buscar informação. Vem de incidentes, eu tive 10 relatos, tá? Com a descrição, sintomas. E eu vou processar. Ó, registro inserido com sucesso. Notem aqui agora, tá? Quando eu dou um OK, ele gera o problema 63. Aqui como você consegue ver a relação dentro de um sistema de toda a governança. Ó, a tela do incidente vai ser carregada. Ó. E aí ele vai ficar aguardando o problema. Ó, aguardando solução de problema. Tá?
E aqui dentro desse incidente eu consigo ver a relação também, né, com os outros modos, ó, mudança, abrir uma mudança imediata, eu tenho um problema que foi aberto, e aí eu sigo todo o processo do problema. Quando encerrar o problema, aí ele tem todas as fases de análise, investigação, solução, implementação, monitoramento. Toda a fase de um problema, tá? Inclusive esse módulo é certificado. E aí não vou entrar nesse detalhe, né? Mas então eu sigo todas essas fases aqui. Depois, quando eu encerro, esse incidente pode ser encerrado também pelo próprio módulo, tá? Então, abrir uma mudança, abrir um problema, eu tenho os ICs impactados, tá? A relação dos ICs lá com o problema. Tem toda essa parte de comunicação, tá? Deixa eu sair do chamado aqui. Deixa eu pegar aqui, voltar na tela e no meu portal. Bom, bacana, tá? O que tem de bacana aqui na parte quando a gente fala de ESM, né? Tratar todas as outras áreas fora a TI, tá? É esse módulo de processo, tá? Então, primeira coisa, aquele mapeamento que ele falou do serviço, tem que ter informação, SLA, equipe. Eu também tenho que ter um processo mapeado para aquele serviço, tá? Então, por exemplo, processo de compras, né? Eu tenho aqui processo jurídico, documentos oficiais, né? Recrutamento e seleção, contratação, desligamento. Todo o processo eu consigo desenhar dentro da plataforma para que ela tenha suas regras, né, e siga de ponta a ponta. Tá? Então, aqui é um desenho de um processo. Eu tenho uma ferramenta com a anotação 2.0 da BPM. Tá? É uma anotação que tem a mesma do Visage. Então, cada elemento aqui que eu configuro, ele é passivo de propriedades, onde eu coloco essas regras e digo o que vai acontecer, tá? A nível de ações, a nível de permissões, regras de entrada, mensageria e etc. Tá? Então, todos os elementos aqui, eles têm todas essas regras que eu posso configurar e acompanhar. Tá? Aqui um outro exemplo de um processo de compras. Tá? Então, ele passa pela análise de requisição, vai para aprovação, aqui ele tem uma alçada de aprovação, ele pode desviar para um outro processo, né? Tá? Ele vai lá para o compras 2, matéria-prima, depois ele volta, é um sinal isso aqui para ele voltar. Depois tem outra aprovação de diretoria e vai seguindo, né? Seleciona fornecedor, determina preço, emite pedido, tá? Aguarda propostas, registra o equipamento na rede, né? Aprovação da fatura, depois vai até o fim, tá? Então, nota, não é um trabalho simples de se realizar, tá? Então, imagina mapear um catálogo de serviço, mapear processo dentro de uma empresa, tudo isso leva muito tempo, principalmente o processo. Porque geralmente ele está na cabeça das pessoas, né? Tu vai para montar o ESIS lá, né? O processo inicial, ele está na cabeça, tu vai ter que tirar aquele conhecimento tácito dessa pessoa. Ah, como é que tu faz a etapa tal? E tu vem ter que trazer aqui para o sistema e ir montando, tá? Então aqui tu pode dizer que é o to be, né? Lá tu vai ter o as is, tu vai passar para o to be, que é dentro da própria plataforma. Tá? Tudo isso, pessoal, tá? Eu mostrei aqui um catálogo, né? Aquele catálogo lá do portal, ele é configurado, né? De acordo com a metodologia, né, de ITIL, né, a criação de um catálogo de serviço, ele tem que ter um funil de serviço, ele tem que ter um catálogo e tem que ter os serviços descontinuados, tá? Assim como ele tem que ter uma publicação de catálogo também. Então, quando eu entro aqui, tá, se vocês olharem como é que seria a configuração de um serviço, tá, ponto a ponto, ó, cargos e salários, tá? Deixa eu pegar pode ser isso mesmo aqui. Ó, eu tenho as informações, como eu mostrei, ó, então isso aqui é uma tela como se fosse um serviço completo, tá? Então eu tenho as informações, disponibilidade, instruções, tá? Tem o acordo de serviço, os responsáveis, muito importante, quem é o responsável por esse serviço, que provavelmente vai ser o gestor de RH, eu consigo colocar responsabilidades, tá? Pegar uma pessoa aqui e colocar responsabilidades para ela, tá? Então aqui eu vou botar eu como responsável.
dono do serviço, tá? E assim eu consigo colocar outras responsabilidades também. A disponibilidade, muito importante para quem que eu disponibilizo, inclusive para papéis dentro de uma empresa. Isso aqui é muito importante, né, para não aparecer serviço para as pessoas que não devem. E eu tenho a solicitação, que é a apresentação, né, e o que vai fazer um serviço, tá? Daí eu tenho várias possibilidades. Aquilo que eu falei para vocês, não necessariamente o serviço tem que abrir um chamado. Ele pode abrir uma página, ele pode abrir um formulário de requisição, um formulário simplificado, ele pode executar um bot, ele pode executar uma grid personalizada, ele pode sem ação, simplesmente usado para publicar alguma informação, tá? Então tu pode usar para várias coisas, tá? Inclusive carrinho de compras. Tá? Então aqui eu mostrei um catálogo, uma publicação de catálogo também, ó, tem vários catálogos de serviço. Então se eu pegar um catálogo de ITSM aqui, vocês vão ver, né, aqui o serviço que eu tenho, as relações para quem que eu vou, né, permissionar esse serviço. Então aqui está a estrutura dele, ó, né, gestão de acesso, alteração de cadastros e etc. Tá? Então aqui é o catálogo de serviços que vai aparecer lá diretamente para os colaboradores. Tá? Então, uma visão geral. Tá? Como é que a gente extrai tudo isso, né? Falando de governança, é muito importante. Eu tive uma entrada, né? Tem o atendimento através do portal, então entrou lá com um serviço, um formulário, vários serviços, né, de várias áreas, entram para suas equipes, cada área vai fazer a sua, ou um centro de serviço compartilhado completo, né? Cada um vai fazer seus atendimentos, gestão de fila e etc. E tudo isso, claro, tem que se extrair, né, indicadores, né, fazer o controle de acordo com o que é determinado na governança. O Quality ele tem também toda essa parte de dashboard, né? Ele tem de relatórios, simples relatórios nativos, como, por exemplo, as requisições de serviço. Eu vou tirar o custo de serviço ou custos, horas de faturamento. Se eu pegar por serviço, colocar uma data, botar aqui que deu 12. Deixa eu pegar um período maior aqui para aparecer mais coisas. Eu posso tirar por cento de custo, por cliente, departamento, localidade ou por serviço. Tá? Então, se eu quiser saber por serviço, ele vai me trazer um relatório mais ou menos assim. Ó. E aqui são os serviços, a quantidade de requisições, né? Quantidade de serviços requisitados, itens requisitados e valor total. Ó. Então, aqui eu teria 4.200 aqui para esse serviço notebook Dell, 3.996 para o notebook que foi comprado. Tá? E aqui eu posso ter esse relatório rateado aí por, né, por várias, vou pegar aqui por cento de custo, por exemplo. Se eu fosse ratear minha fatura, né, do CSC, ó, teria o centro de custos aqui, ó, administrativo, 40, 20, 100, 10 e por aí vai. Ó. Tá? Então, de uma forma rápida aí, eu consigo emitir os relatórios, eu consigo ter um dashboard na própria tela, assim, ou uma TV, né, um monitor passando, né, ele gera de 10 em 10 segundos, ele vai passando um dashboard com todos os meus indicadores, tá, que é muito importante para fazer a gestão de uma área, de um CSC, de uma governança, de um helpdesk. Então, isso que eu queria passar para vocês aqui com relação a essa parte de relatórios, tá? É muito importante tu ter a entrada, né, lá pelo catálogo, tu ter o atendimento, que é o processamento da informação de ponta a ponta, e depois a extração desses indicadores para mostrar, para controlar, para fazer melhoria contínua, né? Porque é um sistema de gestão, então não adianta só registrar sem fazer toda essa análise aqui, tá? Além desses indicadores, claro, eu poderia ter, como é um banco de dados, né, relacional, eu posso ter também relação com um BI, né, fazer apontar para o meu banco de dados e ter os indicadores dentro de um Power BI ou dentro de uma outra plataforma de BI, tá? Então, tem alguns projetos que são prontos. O que eu estou mostrando aqui vai ser 24 páginas, né, de indicadores, onde eu mostro aí
Aqui são indicadores baseados na HDI, tá? Que é o Instituto. Estão me ouvindo? Oi? Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Tá ótimo, tá ótimo. Ah, Segue o jogo. perfeito. Então, aqui é baseado, né? É um projeto que a gente fez baseado nos indicadores da HDI. A HDI é um Help Desk Institute, tá? Que faz certificação, né? Para centro de serviços. E aí tem SLA de resposta, SLA de solução, né? Mostrar alguns outros aqui, distribuição de resposta do mês atual. Ele tem reabertos por equipe, motivo do mês, analistas, tá? Aqui reabertos por categoria. E assim vai indo, os tempos médios, que é muito importante saber qual o tempo médio de uma central de serviço, as horas trabalhadas por atendente, né? Aí, abertos por atendimento, eu tenho satisfação, chamados abertos por tipo. Tá? Aqui tem um trimap aqui para mostrar, né, onde que está tendo mais frequência, e por aí vai, tá? E aí fica aberto, como é o banco de dados relacional, é só apontar para o banco e fazer os relatórios necessários, tá? Então, aqui mostrei também as saídas, né, de uma área, enfim, tá? Vocês podem controlar, tá? Falando aí de gestão, né? Tem um quadro de chamados, né? Um Kanban, como está tendo aqui para te controlar. Então aqui ele é bem intuitivo, né? Tu pega e arrasta os cards aqui para poder controlar, né? Dentro de uma lista, pode criar uma reunião, enfim, para ser um método mais ágil, ao invés daquela lista assim que tem como se fosse uma caixa de entrada, tá? Então aqui é simplesmente tu cria um quadro aqui para te fazer, né? O nome do quadro e exames. Pode ser um quadro de chamados, né? Tu pode escolher aqui por perfil de pesquisa. Eu tenho aqui pegar os chamados aqui abertos. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se pega esse carinha aqui. Ó, ele vem, tudo que é chamado que abrir de incidentes lá de WhatsApp vai cair aqui direto na fila e eu posso muito bem monitorar aqui, tá? E ele já cria um quadro de uma forma rápida. Deixa eu ver se eu tenho um outro aqui. Isso. Tem que fazer uma outra pesquisa. Deixa eu pegar outro quadro aqui. Pode usar GIFs, pode fazer várias formatações. Ele tem uma lista que é bacana também, ele cria um 0% ali. Tem um checklist que tu pode colocar aqui, ó, das atividades que tem que fazer. Tá? Pode anexar, pode colocar tags. Tudo isso ele vai aparecendo ali por fora. Apresentar. Ó, ele tem atividade 1, ele vai aparecendo percentual aqui, tá? E também a distribuição, né, de atendimento, distribuição de trabalho, que tu pode escolher uma equipe, né, para fazer o controle disso, né, propriamente dito. Então, pode escolher deixa eu pegar uma equipe aqui. Pegar essa equipe, benefícios. Todos os atendimentos vêm, isso aqui é muito bacana, tá? Porque eu controlo não só meu backlog aqui, mas controlo os atendentes que estão aqui, ó. Quantos itens eles têm, quanto tempo que eles têm aqui para solucionar todos, né, as estimativas de prazos de cada atendimento, né, eu posso ordenar para previsão e eu posso, né, transferir um chamado de um atendente para o outro. Tá muito bom para equilibrar todinha essa fila de atendimento, ó, ele vai diminuindo 198 e ele vai passando para o outro, ó, 190, e eu vou equilibrando a fila de uma forma
dinâmica aqui, né? E fácil de fazer, tá? Tudo drag and drop. Então, aqui mais para líder também, né? Quando tem um afastamento de uma pessoa que eu tenho que tirar todos os chamados de uma fila e passar para outra, tá? De uma forma rápida, eu marco eles e passo, tá? Eu acho que, no geral, assim, deu para dar um overview, assim, né, Mona, do que Sim, tem. sim. É, O que é importante. 11.3, eu posso apresentar mais algum módulo, né, mas como o foco era bem voltado a catálogo, a ITSM, SM, deu para pegar um apanhado rápido, assim, né? E se vocês quiserem Sim. saber mais de alguma coisa, fazer perguntas, aí estou disponível. O foco, né, que a gente está dando, né, Cristian, é que, bom, primeiro era que o meu compromisso com o pessoal. Segundo ponto é que esse catálogo, essa estrutura de catálogo, para nós, né, para a equipe aqui, quem está participando, que está muito numa jornada de gestão de risco, olha só, gestão de risco corporativo e gestão de risco de TI, você estrutura esses processos numa visão desta. Primeiro ponto. Segundo ponto, você não precisa depender 100% de atividades manuais. O que eu quero dizer com isso? Nesse tipo de solução, toda a monitoração que fazemos da infraestrutura de tecnologia, seja ela de incidentes relacionados a servidor físico, servidor virtual, não atualização de antivírus, de patching, eventos, incidentes de filtro de conteúdo, incidentes e eventos relacionados a firewall, tudo isso, todo esse cenário implementado enquanto segurança da informação, implementado enquanto privacidade, você pode abrir o chamado automaticamente dentro de uma estrutura de catálogo e aqui você identificar um novo risco para o negócio ou um novo risco para o cenário de segurança da informação. Esse é o ponto, né? E é claro que todas as atividades que foram mapeadas, identificadas no contexto aqui de um projeto LGPD, num projeto, seja de compliance, para identificar as atividades críticas, você pega essas atividades críticas para não ficar somente numa ferramenta estanque ou numa planilha Excel com mapeamento e joga para dentro de uma central de serviços onde você está identificando o dia a dia de acompanhamento dessas atividades de tratamento de dados. Por quê? Porque você amarra nessas atividades todos os ativos envolvidos nela. Então, a partir daqui, você tem uma visão preventiva e preditiva e não 100% reativa. Porque toda a gestão de risco você passa a estar consolidado numa visão de central de serviço. O que eu quero dizer? Como tem um módulo de gestão de mudança, olha só como as coisas são integradas, né? Você, com o módulo de gestão de mudança, você escreve o processo, desenha o processo que nem o Christian passou, uma visão de BPM, e esse processo é relacionado, por exemplo, aos ICs, aos ativos que aquela mudança impacta. Se aquela mudança vai impactar em ativos, ativos de informação, você já está cadastrado na base aqui de ICs da ferramenta, toda essa matriz de importância desses ativos, integrando-se com uma visão de privacidade. Aí, ó, tá vendo? Você tem essa relação, integrando-se a uma visão de riscos. Então, sai daquele cenário de mandar e-mail, que a gente sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho planilhas onde eu tenho o cadastro dos meus ativos, dos meus sistemas de armazenamento. Esquece, não vai chegar a lugar nenhum. Então, aqui você integrando as coisas, que é as atividades que cada departamento faz no dia a dia,
Essas atividades, elas são sustentadas por ativos de informação. Não tem saída, não tem saída. E quando eu falo de ativo de informação, não é só no que está digital, né? Não é só o notebook, que é o que a gente está falando, inclusive deu problema no meu aqui, no meu notebook, tive que correr atrás da contingência. Relacionado a e-mail corporativo, relacionado ao uso do WhatsApp, relacionado a um banco de dados, relacionado a uma aplicação, um aplicativo, relacionado ao contexto de tecnologia, mas não só, porque eu posso cadastrar todos os documentos que são críticos para esta atividade, que eu posso envolver um fornecedor externo. Também aqui prover esse cadastro de fornecedores externos. Então, você amarra todo esse cenário. E aí você, colocando numa central de serviço, essas atividades que foram mapeadas no seu projeto, por exemplo, de LGPD, e não só LGPD, né? Porque tem muita gente aqui que participou de cursos da ISO 31000 de gestão de risco, a gente identifica quais são os processos críticos para o negócio. E olha só, você identificando processos que são críticos para o negócio, você está amarrado, que nem o que o Christian está montando, aos ativos que sustentam esse cenário. E aí, quando você tem um incidente de monitoração, usando os ABICs, usando qualquer estrutura, você abre o chamado automaticamente aqui na plataforma, e esse chamado, no workflow que você definiu, você pode identificar um risco para o negócio, ou identificar um risco para a tecnologia e a parte de segurança da informação. Então, olha só como as coisas se integram. Então, não fica só uma visão passiva dentro de um cenário onde nós tratamos um contexto de que se alguém reclamar, a gente atua. Não, não. Eu estou acompanhando o dia a dia das áreas, eu estou acompanhando o dia a dia dos processos. Esses processos estão integrados aos ativos que eu tenho gestão de risco de informação, gestão de risco de tecnologia, gestão de risco de segurança da informação. Então, a partir do momento que eu disparo, não tem um processo de gestão de incidentes, eu preciso escrever esse processo e configurar na ferramenta. Ok. Só que eu posso escrever também, devo escrever o tratamento de cada incidente. Quem eu envolvo? Qual é o SLA de atendimento? E olha só, dependendo do tamanho do incidente que você configurou, eu posso ativar o meu plano de continuidade de negócio, que foi um processo que eu defini, e esse plano de continuidade de negócio, ISO 22301, eu posso já startar o meu plano de ação, eu posso já acionar a equipe de contingência, eu posso acionar a minha sala de crise. Então, você já tem um workflow tudo integrado. Entenderam? Por isso que a gente, que eu fiz questão, né, de apresentar, fazer essa apresentação numa visão fim a fim, numa visão holística, seguindo preceitos de mercado. Aqui não tem como, né? É ITIL puro, por isso que o Christian falou que eles são certificados aí, no começo lá atrás, pela Pink Elephant, e hoje eles são registrados e certificados, os módulos são certificados no ITIL. Então, você tem essa visão de requisições, qualquer tipo de solicitação. Você tem a visão de incidente, incidentes abertos pelo usuário e incidentes abertos pela tua monitoração. Seja a monitoração da infraestrutura by NOC, ou seja a SOC, né? monitoração do SOC, principalmente. Principalmente, é os dois, né? Os dois, ué. Porque você tem eventos específicos de segurança da informação. É. E aí você starta e valida todas as suas políticas que você escreveu. Não adianta você escrever uma política de segurança da informação, política de controle de acesso, política de uso do WhatsApp, política de uso de mobile, política de uso de equipamento pessoal, se você não auditar, monitorar e ter evidência.
Então, esses processos de gestão dessas políticas, aqui dentro também. Aqui dentro também. Porque você começa a materializar a visão holística de toda a governança corporativa, entenderam? Então era isso, vou parar de falar, senão não paro, né? Pessoal, quem quer dúvida, fiquem à vontade aí. Temos mais uns 15 minutinhos ainda para dúvida. Tem. Anderson, tem dúvida? Vamos lá, as pessoas aqui que a gente está direto, né? Quem tem aqui? Deixa eu ver. Anderson, tem aqui o André, vira e mexe está com a gente, né? Se eu esquecer de alguém, não fiquem bravos, por favor, né? Daniel Bispo, Daiane, Douglas, aliás, todo mundo, né? O Eric, Érica, Evaldo, Fernando. Bom, aí tem todo mundo. Então vamos lá. Alguém pode. O Tiago aqui, ó. O Tiago colocou uma pergunta aqui, ó. Falando sobre o processo de gestão de ativos. Ok. Os ICs e os relacionamentos são feitos de forma manual ou há um discovery na ferramenta, meu grande Christian? Na plataforma é manual, principalmente essa estrutura aqui de relacionamento, tá? As dependências de serviços de negócio, serviços tecnológicos que sustentam. Então, aqui eu tenho uma estrutura, todos os serviços de TI sustentam vendas, tá? Então, eu conversei lá com o diretor de vendas, ele disse, cara, eu preciso de tudo isso aqui. Então, para mim atender vendas, tá? Eu sustento com isso aqui tem que ser monitorado pelo NOC, né? E também assegurado pelo SOC e feito a gestão de atendimento pela central. Então, se eu clicar Mas aqui no só que acesso à internet, isso, mas só que, ó, né, Cristian, para a gente colocar aí o cenário, olha só, pessoal, isso não impede de automatizar, tá? E a gente vai falar estou nisso. falando dessa parte manual, tá? A gente tem um discovery, aqui ele não tem um discovery na rede, tá? A gente tem um parceiro que é uma plataforma que é acoplada ao Qualitor, tá? Que se chama Q-Infra, a gente deu um nome de Q-Infra, que ele faz discovery via protocolo SNMP. Tá? Então, se o SNMP está público dentro da empresa, ele vai coletar switch, impressora, roteador, tudo que tiver IP, até a cafeteira, se tiver IP, ele vai pegar. Tá? E aí ele traz tudo CFTV. para dentro da plataforma. Tá? E Então, mas olha só, o que eu fiz, aqui é uma estrutura o que eu de ICs que sustentam aquele serviço de acesso à internet. Tá? Isso mesmo. Então, o que o Cristiano está falando é que tem ferramentas de parceiros e isso não impede que o processo que esteja configurado na plataforma ele não seja minimamente automatizado. O que eu quero dizer com isso? É o tal do chatbot, que é muito forte na ferramenta. Então, você executa um processo fora do ambiente de discovery. Esse discovery gera um artefato, um arquivo resultante desse discovery. Aí você pega esse arquivo, identifica com automação esse chatbot que você automatizou a partir da solução aqui, você consolida com os ICs cadastrados e identifica os ICs que não fazem parte do CMDB do Qualitor. Isso é governança, gente. E a Aqui eu estou partir daí, buscando, ó. você identificando, você abre o chamado. Você Aqui eu abre estou um. buscando no Discovery, ó, desse software, né, que a gente tem parceiro que é esse Adote. E aí eu digo, tudo que tu coletar, tu joga para essas configurações, ó. Então ele diz, ele usa tudo que ele busca lá da unidade Curitiba, né? Ele bota para tipo desktop, servidor, e aqui o status de cada um. Então eu vou fazendo essas relações de equipamentos, né? Permissões, enfim. Então Muito ele tem um bom. integrador próprio para fazer isso, tá? Tem o integrador e tem todos os quality assurance que a gente tem que implementar, né? Por exemplo, assim, né? Periodicamente tem que ter o gestor do serviço, ou pode ser até mesmo o GPO, que é o maior interessado nisso, ou o gestor de governança, para você fazer os quality assurance, que na realidade é gestão de risco. Então, quais os processos, né? Ou dentro do catálogo de serviço que está configurado hoje, que não tem nenhum IC, nenhum ativo atrelado, gera um relatório de discrepância, aí é auditoria, para você fazer o quê? Para você fazer continuamente, você está populando informações para você fechar a tua governança.
Isso, pessoal, é comum. É comum. Por quê? Porque a empresa é fechada em mudanças contínuas. E o processo de mudança nem sempre é efetivo. Então, essas mudanças na infraestrutura são identificadas, sim, por processos contínuos de discovery. Aí eu estou indo lá no NIST, né? Para a gente identificar esse Sim. controle. Aí eu estou indo na ISO 27001, controle específico de gestão de ativos, onde você precisa de um discovery automatizado. Você faz o discovery e identifica. Identifica, bate aqui na tua central de serviço para identificar os ICs ou os ativos que não existem na sua gestão, vamos falar É. assim, na sua gestão. Ok. Assim como identifica os ICs, os ativos que não têm correlação nenhuma a nenhum processo, né? Aí o Mário Pedro colocou aqui, né? Como podemos descrever os CSCs? Eu não entendi bem, Mário. O CSC é uma central de serviço compartilhada, tá? O que é uma central de serviços? Uma central de serviço é o local, o ambiente corporativo onde tudo que é executado na empresa tem uma gestão mínima. Tudo que é executado depende de processos, atividades, depende de pessoas, que é o quê? Que é a atribuição de responsabilidade às equipes de atendimento daquelas necessidades, às equipes executoras. Então, processo, pessoas e ferramenta, que é a solução de automação máximo possível. Isso é um CSC, no foco de gerenciar o meu dia a dia corporativo. Então, a melhor forma de você mostrar se a tua equipe está super ou subdimensionada é através de uma central de serviço. Por quê? Ninguém pede nada para ninguém se não abrir uma solicitação dentro da tua estrutura corporativa de central de serviços, com catálogos. Então, os orçamentos anuais nesse sentido, por exemplo, de empresas, hoje é feito muito a partir do quê? De todo o contexto de solicitações de uma central de serviço, para identificar áreas que estão superdimensionadas e identificar áreas que estão subdimensionadas. Primeiro ponto. Identificar onde estão os maiores reclamações. Para reclamações relacionadas a processos críticos, você define um processo de melhoria. Reclamações relacionadas ao contexto, por exemplo, de focos específicos, se há relatórios que estão mal feitos, se as aplicações que não estão atendendo às necessidades dos usuários e, principalmente, quais são as áreas mais deficitárias. Essa é a visão de central de serviço. Junta tudo num lugar, de forma estruturada, para você ter o controle do que está acontecendo. Via e-mail, esquece. Você não... E não adianta nada, pessoal, você ter um Zabbix bonitão, com grafana, que não serve para nada, desculpa, não serve para nada se você não abrir o incidente. Se você não abrir o incidente em uma plataforma tipo o Qualitor e de forma automática, sem ninguém pondo a mão, desculpa, você não tem gestão de incidentes, você não tem continuidade de negócio e você não tem gestão de risco. Essa é a realidade. Não adianta querer, não, mas eu esquece. Via e-mail, você ter um monte de dashboard bonito lá, não serve para nada, desculpa. Você vai depender de pessoas olhando e pessoas abrindo chamado na mão. Qual a efetividade disso? Qual a efetividade da análise de impacto? Qual a efetividade de você consolidar no final do mês? Qual o servidor que está crítico porque está com falta de espaço em disco? Você não tem, você não tem. Então, não adianta nós nos iludirmos de que gestão de incidente sem abertura de chamado não existe. Não existe. Gestão de mudança sem abertura e acompanhamento de ações não existe. Gestão de problemas sem acompanhamento não existe. Então, requisições para saber quais são as áreas que estão mais sendo impactadas ou as áreas que estão sendo mais demandadas não existe. Pega tudo o cenário do e-social que nós temos nas empresas, implementa um catálogo para atender todas as normas do e-social.
cria gestão de resíduos, que a gente fala muito no curso de ESG, aqui dentro de uma estrutura de gestão de resíduos. Trata esse cenário, gente. Se você não tem isso estruturado, fica difícil você consolidar e direcionar esforços. Então, por isso que a gente fez questão aqui nesse sentido. Né? E tem uma pergunta do Francisco aqui. Ó. Na norma, tem um protocolo de discovery específico, SNMP, NetFlow, IPFix ou qualquer protocolo que execute discovery aceitável? Na norma, o que ele quis dizer com a norma? Na ISO, ISO 27000? Pode ser. A norma, ou até Não, direcionamento humanístico qualquer. é 27.000 que ele está falando, é. Não, É. na norma, eu acho que não tem, o Mônaco, de especificar, até porque faz parte da segurança de cada empresa, né? Da governança de cada Sim, empresa. Então, se o SNMP tá fechado lá, né? Pode pegar claro. por ali, ou por IP, enfim. Vai depender do que vai determinar, né? Mas geralmente E a mesmo SNMP é o que mais usam, tá? Pelo que eu vi, assim, é o que ele tá público é ali isso dentro. aí. SNMP é o mais, entre aspas, É, usável, né? É lógico que para você fazer um discovery, você precisa ter autoridade de acesso a todos os segmentos de rede que você tem. Então, esse é um processo que tem que ser discutido caso a caso para a melhor forma de se fazer isso, né? Primeiro ponto. quando Agora, pega, outro tem muitos cenário equipamentos fora da rede hoje, né, ô Mônaco, para que por causa da caramba, para pandemia e caramba, tal, ele pega por uma para porta caramba. fechada também, né, no firewall lá, tem uma porta que liga Isso. direto e larga os arquivos ali para dentro também. Isso, então. E aí você precisa configurar o teu cenário de processo de forma adequada, que, por exemplo, aí demandaria de você ter uma solução onde você é necessário instalar agentes nesses devices que não ficam 100% alocados, para que você, através de uma estrutura, por exemplo, de discovery dentro de um Kaspersky, dentro de uma Uhum. estrutura qualquer DDR, você tem que desenhar a arquitetura da solução para buscar informação de device. Isso você precisa. Todo device que um dia pingou na rede, você precisa ter o histórico, a rastreabilidade desse cara. Então, a gente precisa ter esse cenário. Você precisa desenhar o processo, depois você define qual tecnologia que você tem dinheiro para bancar e para você estruturar minimamente, e aí você define risco até onde você pode ir. Então, esse é o processo. Outra coisa que a gente vê muito no mercado, né? Ah, eu vou fazer uma análise de vulnerabilidade ou um pen test. Beleza, beleza. Quer dizer, você fez um pen test, uma análise de vulnerabilidade, o resultado ficou no relatório que está na mão de alguém, não serve para nada. Não serve para nada. Você tem que, a partir do momento que você identificou a vulnerabilidade, você tem que abrir incidente, gente. Não existe isso. Tem que abrir incidente. Vulnerabilidade, incidente. Pentest, incidente. É. Como que você vai dar o tratamento das coisas se você não materializou o que aconteceu? Então, tudo isso, na minha visão, né, na minha visão, eu não consigo tratar nada corporativamente falando se eu não tiver materializado em algum contexto de requisição, mudança ou incidente. E a partir daí faz um split, né? Uhum. Para risco de negócio, risco de segurança da informação, seja o contexto que for. Do Mário ali, tu Tudo bem? respondeu sobre o CSC ali, só para completar também, né? Vai Ele lá, vai perguntou, lá. né? Aqui, ó, como descrever o CSC, né? O centro de Isso. serviço ele também pode começar por ondas, tá, Mário? Tipo, a gente tem algumas empresas que, para sair do papel mesmo, né, estruturam o CSC com uma central de atendimento, contratam as pessoas que vão atender, por exemplo, serviços primários do RH, de Boa. facilities, contábil, fiscal. Então, tu não precisa pegar todas as áreas e fazer um CSC gigantesco, né? Até porque vai ter um custo alto e tu vai ter um tempo maior do que tu fazer uma entrega Começa por ondas, né? pequenininho, né? Começa pequenininho, pessoal. É, Começa pequenininho. Por exemplo, por exemplo, né? E só um exemplo. Começa pelo escopo, pelo perímetro de segurança da informação que você definiu para fazer tua política de segurança. Por aí, é um exemplo, por exemplo, que pode ser utilizado e a gente já viu bastante cenários nisso. Outra coisa que o
no papo a gente falou e o Christian comentou, é o seguinte, tá? Olha só. A quantidade de facilities que você tem numa empresa e que está conectado à tua infraestrutura de tecnologia é gigantesca. É gigantesca. Então, todos esses ICs de facility têm que estar aqui, porque você pode gerenciar energia elétrica, quadro elétrico, liga e desliga, tudo mais, isso daí é tudo automatizado hoje. Você tem todo o cenário de, hoje, sustentabilidade com energia que você, a fotovoltaica, onde você tem, é tudo via wireless, é tudo via IP, você tem que monitorar. Você tem o cenário de controle de acesso de CFTV, você tem controle de elevadores, você tem controle de chão de fábrica, você tem chip IP, né? Você tem IoT em todo Uhum. lugar, em todo lugar. Esses caras Alexa, são Alexa ativos. tem API, né? Isso, Alex. Alexa mesmo Então, pode te dar os relatórios. Ah, chega e pergunta para Alexa ali, Alexa, me forneça os incidentes do dia de hoje. É isso que estão fazendo, pessoal, ligando o sistema de gestão de atendimento com a Alexa para só falar e ela trazer as informações do dia. exatamente. Então, olha a quantidade de coisas que são possíveis atender o negócio utilizando o quê? De automação, chatbot e inteligência artificial também, né? Você ia falar alguma coisa de inteligência artificial, ô Christian? Você já... Isso é. A gente já está integrado com o OpenAI, tá? Primeiro trimestre a gente vai liberar para ele apontar para a base com metadados interno, aquilo que eu falei, né, de um PDF e ele trazer as respostas. Note como está mudando muito, né? Aqui nesse portal a gente tem a base de conhecimento, que tu vai pegar e vai ler um PDF. Hoje não se faz mais isso. Ah, vou ler todo um PDF. Tu faz uma pergunta num prompt e ele vai ler todo o PDF para ti e vai trazer a melhor resposta. Então, nota que vai mudar muito a forma de atendimento que vai ser utilizado agora, através de um simples prompt, eu fazer a pergunta, e ele vai no manual de. Vamos pegar o exemplo da política do Código de Conduta da empresa, que vocês devem ter recebido também, cada um nas suas empresas, enfim, que é um PDF gigante, tu recebe, tu não vai saber. Daí, se tu for procurar lá dentro, vai demorar um tempo até tu achar uma questão. E ali não, tu pergunta num prompt, né? Simples vai escrever e ele vai te trazer a informação na tela. Para qualquer, para incidente, para uma requisição que tu queira sanar alguma dúvida, né? Como configurar algo, tudo isso vai estar assim, ó, num prompt e vai te responder. Qual é a diferença do GPT Free? Free ele vai para a internet, pega lá todos os dados até 2021, né? Esse não, esse é pago e ele vai apontar para o metadados interno, tá? Então, tanto o bot quanto o Qualitor já estão, até março já vai estar disponível. E aí, acrescentando, né? Hoje que nós estamos falando de inteligência artificial, tem o Copilot aí da Microsoft, onde você faz. Ele usa também o OpenAI, mas ele vai também, ele faz uma pesquisa na internet para identificar a fonte das informações onde ele buscou, né? Então a gente vai acumulando no dia a dia nosso essas experiências. Uhum. Aqui Olha, ele não tá. Eu queria mostrar para vocês, tá? Ele não está apontando para minha conta lá, mas aqui ele ia trazer essa resposta. Mas depois eu passo pro Mônaco, de repente tu disponibiliza o link para eles, né? olha, a Saloma está falando que aqui ela usa o box. Boa, boa, boa. É isso aí, Saloma, muito bom. O que ela Então, falou? pessoal, ela falou que Ah, ela legal. usa, aqui eu uso o box, que já tem o Sim. IA embutido lá, tá? Então, olha só, era isso. Espero que eu tenha atendido a expectativa, meu grande amigo Christian, né? Fiquem disponíveis, fiquem à vontade para entrar em contato com ele ou comigo para a gente fazer todo o tratamento aí que for necessário. Se alguém quiser que a gente faça apresentações, que eu sempre falo, gratuita nas empresas, a gente faz, porque é a nossa obrigação de estar Sim. divulgando cada vez mais esse cenário. Tudo bem, pessoal? Então Eu era coloquei meu isso. contato aí na tela, Mônaco, caso alguém queira, tá? Botei para informar o código, né? Se alguém quiser entrar em contato ou me adicionar Boa. no LinkedIn, tá? Tá aí as redes também sociais aí da Qualito, tá disponível. Então, fiquem à vontade, meu telefone, quiserem ligar, quiserem falar sobre
né, software de gestão de atendimento, quiserem apresentar, olhar mais a profundo o Qualitor ali, eu estou disponível aí a qualquer momento. Só entrar em contato aí e passar esse código aí de evento TI Exames, tá? Então, pessoal, considerações finais, Christian. Agradecendo mais uma vez a você, né? Pessoalmente falando, e a Qualitor, é claro. Faz aí as suas considerações finais. Eu que agradeço aí a participação, fico disponível aí quando quiserem fazer outras lives aí, tá? A Qualitor agradece também, né, por participar aí junto com a TI Exames e Mônaco, de um parceiro aí de longa data. E é um assunto aí que vai mudar bastante esse ano aí, né? A gente falando de SM, CSC, né? ITSM, SOC, NOC. Procurem, né? Comece a se informar a questão de IA relacionada à gestão de atendimento, que vai mudar bastante. Respirem muito isso esse ano, que para mim é o segundo boom depois da criação da internet, é a inteligência artificial, tá? Então, Sim. quem puder aí, mergulha, né? Usem bastante o chat GPT, façam cursos que vai valer a pena. E uma coisa, insistindo muito, aí sou eu, né? O Wellington aí no caso. Até o final do ano nós vamos ter um protótipo no mercado falando de uma central de serviços de privacidade, que é esse o foco, é uma central de serviços desse foco, tratando especificamente de privacidade e segurança da informação. Não é NOC, não é só. É uma central de serviços que demanda e bebe na fonte do SOC e o NOC para quebrar esse paradigma que existe no mercado. Né? Ah, não, DPO as a service. Hoje, DPO as a service que tem no mercado aí, dá vontade de chorar, né? Com o Sim, processo que tem implementado. Então, essa visão de central de serviços automatizada com bolts e dependente de ações pre e proativas a partir de IA, não tem saída. É o que a gente demanda do mercado. Tá legal, gente? Então, obrigado. Bom carnaval. Já podem colocar o abadá, né? Já podem ir para a rua quem quiser. E gratidão por 100 pessoas, mais de 100 pessoas, né, alocarem tempo na sexta-feira de carnaval para estar nos ouvindo. Tá bom? Obrigado, Cristian, mais uma vez. bom Obrigado, TI carnaval para Exames. todos. Bom carnaval para todos. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. tchau.